Olá, meus caros e minhas caras. Aqui é a professora Jaqueline Silva falando e na aula de hoje nós vamos falar sobre limites laterais. Eu coloquei aqui uma definição para nós discutirmos juntos. Seja f de x definida no intervalo aberto C, A, com C menor que A, escrevemos limite para x tendendo a A pela esquerda de f de x é igual a L, sempre que pudermos tomar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, toda vez que x tender a A, porém menor que A. Analogamente, nós vamos ter o limite para x tendendo a A pela direita. O que essa definição está querendo dizer, professora Jaqueline? Essa definição está querendo dizer o seguinte: se eu tenho aqui um número A e eu tenho aqui um número C, como C é menor que A, significa que C está à esquerda de A. Então, quando eu fizer a função assumir valores de x tendendo a A, como C está à esquerda de A, esses valores de x vão tender a A pela esquerda. E daí nós escrevemos limite para x tendendo a A pela esquerda de f de x é igual a L. Por outro lado, quando colocarmos o C aqui à direita de A, vocês observem, que x vai tender a A pela direita. Então, eu vou dizer que C é maior que A. Se C está à direita de A, é porque C é maior que A. Então, toda vez que eu pegar os valores de x e tender a A, esses valores de x estarão à direita, então eu escrevo limite para x tendendo a A pela direita de f de x é igual a L, ok? Então, aqui eu tenho o limite lateral esquerdo e aqui eu tenho o limite lateral direito. Graficamente, o que nós temos? Olha, o limite lateral esquerdo aqui na letra A está fazendo os valores de x ficarem muito próximos de A pela esquerda, então eu vou escrever limite lateral esquerdo de f de x é igual a L. E aqui eu tenho os valores de x tendendo a A pela direita, a imagem da minha função vai ficando cada vez mais próximo de L, então eu escrevo o limite para x tendendo a A pela direita de f de x é igual a L. Uma consequência direta dessa definição de limites laterais que nós temos é o teorema dos limites laterais. Esse teorema diz o seguinte: se f de x está definida em um intervalo aberto contendo A, exceto possivelmente A, o limite de f de x quando x tende a A vai ser L, se e somente se o limite lateral esquerdo é L e o limite lateral direito é L. Este resultado é um dos resultados mais poderosos dentro do estudo de limites. Por quê? Porque ele está me dizendo assim: se nós formos olhar em torno da vizinhança de A, eu tenho aqui um número A, e olha que eu estou falando em torno da vizinhança, ok? Eu não estou falando exatamente em A. Quando eu falo em torno da vizinhança, eu estou falando à esquerda de A e à direita de A. Esse teorema está me dizendo que quando eu for calcular o limite no ponto A, limite no ponto A, não tem direitinha e não tem esquerdinha. O limite no ponto A, ele vai ser L se e somente se, quando eu calcular à esquerda de A o limite for L, e quando eu
eu calcular a direita de A, o limite for L. Ou seja, eu preciso ter os limites laterais iguais. Os laterais têm que ser iguais para que no ponto A, em cima do ponto A, o limite exista. Então, eu preciso ter os limites laterais ou os limites da vizinhança de A iguais para que A tenha limite em seu ponto. Parece meio complicado, mas você pode guardar esse teorema da seguinte forma. Num ponto, uma função tem limite se e somente se em sua vizinhança os limites forem iguais. Vamos verificar alguns exemplos. Vamos discutir este exemplo aqui. Seja f de x igual a x se x maior ou igual a 1 e menos x se x menor que 1. Pede-se para calcular o limite lateral esquerdo e o limite lateral direito e esboçar o gráfico de f de x. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos calcular o limite para x tendendo a 1 pela esquerda de f de x. Nós vamos olhar a lei de formação dessa função. Quando x tende a 1 pela esquerda, vocês acham que a gente tem que olhar para os valores maiores ou iguais a 1 ou para os valores menores que 1? Menores que 1, né? Porque a esquerda é sempre menor. Então, eu vou reescrever, que limite para x tendendo a 1 pela esquerda, eu vou trocar f de x por menos x. Isso é a mesma coisa que limite para x tendendo a 1 pela esquerda de menos 1, porque nós estamos tendendo a 1, então com esse menos vai ficar menos 1. E o limite da constante é a própria constante. Eu vou escrever bonitinho aqui, a nossa conclusão. Limite para x tendendo a 1 pela esquerda de f de x deu menos 1. Vamos tentar calcular o limite lateral direito. Quando x tende a 1 pela direita, vamos lá na lei de formação da minha função. Quando x tende a 1 pela direita, vocês acham que eu pego a parte superior ou a parte inferior da lei de formação? A superior, né? Porque se os valores são maiores que 1, então eu estou chegando pela direita. Logo, eu vou trocar a função f de x pela função x. Então, vou escrever novamente. É limite para x tendendo a 1 pela direita de x. Então, é só substituir aqui, né? Isso é a mesma coisa que limite para x tendendo a 1 pela direita da constante 1 e o limite da constante é a própria constante. Então, o que a gente pode concluir? Que limite para x tendendo a 1 pela direita de f de x é igual a 1. Mas, professora, o limite lateral esquerdo deu menos 1 e o limite lateral direito deu 1. Então, o que eu posso concluir? Pelo teorema dos limites laterais, como limite para x tendendo a 1 pela esquerda de f de x é diferente de limite para x tendendo a 1 pela direita de f de x, segue que limite em cima do 1, né, no ponto 1 de f de x não existe. Ah, joia! E como é que eu vou fazer o gráfico? Como é que eu faço para esboçar o gráfico? Vamos lá. Vamos agora, então, fazer o gráfico dessa função f de x. Eu sei que a minha função ela é igual a x se x é maior ou igual a 1.
Então, eu vou colocar o 1 aqui. E eu sei que para todo número à direita de 1, essa função ela recebe imagem igual a x. Bom, em cima do 1, eu já sei que ela vai ser igual a 1, porque a lei de formação da minha função está dizendo que é para valores maiores ou iguais a 1. Então, eu vou fechar a bolinha aqui. E como essa função é uma função afim, de grau 1 e coeficiente angular 1, eu sei que o gráfico dela é uma função crescente. Ok? Agora vamos para a parte de baixo. Eu sei que na parte de baixo, para os números à esquerda de 1, essa função vai assumir imagem negativa. Então, aqui, ó, se fosse no 1, vou tentar colocar bonitinho aqui, menos 1, a imagem ficaria aqui. Mas ela não pode, porque aqui embaixo não é menor ou igual. Ela é só menor. Se ela é só menor, essa bolinha aqui fica aberta. Como essa função é uma função afim de coeficiente angular negativo, o que o gráfico dessa função vai representar? Vai representar uma reta decrescente. Então, esse é o gráfico da minha função f de x. Observem, ó, que quando x tende a 1 pela direita, a minha função vai ficando cada vez mais próxima de 1, que é o que esse limite aqui estava dizendo. E quando x tende a 1 pela esquerda, a minha função vai ficando cada vez mais próxima de menos 1, que é o que esse limite aqui estava dizendo. Então, nós podemos dizer, ó, que como pela direita e pela esquerda os limites são diferentes, que em cima do ponto f de x, a função não tem limite. Vamos ver mais um exemplo. Neste exemplo aqui, nós temos a função f de x igual a raiz quadrada de x menos 5. Pede-se para calcular o limite para x tendendo a 5 pela esquerda e o limite para x tendendo a 5 pela direita. E depois para esboçar o gráfico de f de x. Então, vamos lá. Quando eu vou escrever limite de x tendendo a 5 pela esquerda de f de x, eu vou escrever limite para x tendendo a 5 pela esquerda da raiz quadrada de x menos 5. Observem, ó, vou fazer uma retinha aqui, colocar o 5 aqui no meio dessa retinha, que se eu estou fazendo x tender a 5 pela esquerda, eu estou pegando esses valores aqui, ó, x menores que 5. O problema é que se eu colocar valores de x menores que 5 aqui dentro do meu radical, as respostas vão ser o quê? As respostas vão ser negativas. E pode ter número negativo dentro do radical para raiz quadrada? Não, não pode, né? Então, eu vou dizer que o limite para x tendendo a 5 pela esquerda da raiz quadrada de x menos 5 não existe. Ele não existe porque quando x for menor do que 5, essa diferença x menor que 5 vai ser menor que 0. E o problema é que esse índice do radical é par, e aí não existe raiz quadrada de número negativo, ok? Por outro lado, quando eu faço limite para x tendendo a 5 de f de x pela direita, eu vou escrever limite para x tendendo a 5 da raiz quadrada de x menos 5, e isso significa que eu estou assumindo, ó, valores à direita, esses valores são todos maiores do que 5. Todos maiores do que 5. Então, essa diferença aqui, x menos 5,
vai ser sempre positiva. Opa. Verdade. Então, essa raiz quadrada existe. Ela existe. E se esses números aqui vão ficando cada vez mais próximos de 5 pela direita, essa diferença vai ficando cada vez mais próximo de 0. Olha, se o limite lateral esquerdo não existe e se o limite lateral direito existe e deu 0, o que eu posso concluir a respeito do limite da função no ponto x igual a 5? Pelo teorema dos limites laterais, esse limite no ponto x igual a 5 não existe. Então, vamos colocar aqui, ó, pelo teorema dos limites laterais, como limite para x tendendo a 5 pela esquerda de f de x não existe e limite para x tendendo a 5 pela direita de f de x é igual a 0, segue que no ponto x igual a 5, o limite da minha função não existe. Porque o teorema diz que para existir, os limites laterais precisam ser iguais. E o gráfico, Jaqueline? Olha, o gráfico, ele é bem simples. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nós sabemos que para x menor que 5, o limite não existe, porque essa função nem está definida, à esquerda de 5. Mas nós sabemos que para x tendendo à direita de 5, esse limite dá 0. Então, tá aqui. E nós sabemos que o gráfico da função raiz de x, ele é parecido com uma folha, ó. Ele é assim. E aí ele segue à direita. Ok? Esse é o gráfico da minha função. O nosso terceiro e último exemplo é uma função bem conhecida da gente. É a função f de x igual a x ao quadrado. Pede-se para calcular o limite lateral esquerdo e direito, em torno de 0, e para esboçar o gráfico de f de x. Então, vamos lá. Quando eu escrevo limite para x tendendo a 0 pela esquerda de f de x, eu estou escrevendo limite para x tendendo a 0 pela esquerda da função x ao quadrado. Né? Aí basta substituir o 0 aqui, e aí eu tenho limite para x tendendo à esquerda de 0, e o limite da constante é a própria constante. Quando eu escrevo limite para x tendendo a 0 pela direita de f de x, eu estou escrevendo limite para x tendendo a 0 pela direita de x ao quadrado, aqui nesse caso é a mesma função, né? Que é a mesma coisa que limite para x tendendo a 0 de 0, que o limite da constante é a própria constante. Então, olha aqui, ó, o limite lateral esquerdo e o limite lateral direito deu os mesmos valores. Então, eu posso concluir pelo teorema dos limites laterais que no ponto x igual a 0, a minha função tem limite sim, ufa, esse foi o primeiro caso, né? Ela tem limite sim, e como o esquerdo e o direito deu 0, o dela também é 0. Vou colocar aqui que eu posso concluir isso pelo teorema pelo teorema dos limites laterais. E o gráfico? Bom, o gráfico é um gráfico velho conhecido de vocês. Aqui eu tenho 0, que é o limite lateral esquerdo e o limite lateral direito. Como essa função
é uma função quadrática e o coeficiente que multiplica x ao quadrado é positivo, ela tem concavidade voltada para cima. Então, ela tem esse comportamento aqui, ó. Quando eu chego para x pela esquerda, o limite lateral dela, ó, escorrega para zero, o que bate com essa informação. Quando eu chego para x pela direita, o limite lateral dela, ó, também vai para zero, que bate com essa informação. Então, a esquerda e a direita, os dois limites são exatamente iguais. E aí a gente pode garantir, usando aquele importante resultado, então, que essa função tem limite em x igual a zero. Então, pessoal, por hoje é só. Queria pedir para vocês dar aquele like esperto no nosso canal, se inscrever no nosso canal, e se você tiver algum comentário, deixa aí embaixo para a gente discutir juntos, ok?